decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Parará, parará, parará. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Do início de novo. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Queridos, vamos então agora ter a nossa mensagem e eu vou continuar falando sobre o assunto que é assunto importantíssimo nesse dia de hoje. Ontem foi dia 31 de outubro, né? 31 de outubro, dia do aniversário da Reforma Protestante. Nós vamos falar hoje, nesta noite, a respeito da Reforma, no aspecto também da nossa denominação, a Reforma e a história dos batistas também, né? Nossa denominação, como vocês sabem, é uma denominação histórica, uma igreja histórica, e há uma grande implicação nos objetivos da Reforma e também nas características da nossa igreja. Quero falar um pouco sobre este tempo tão importante da comemoração desse aniversário. Passados cerca de 400 anos, 300, 400 anos, da igreja cristã, desde o momento da sua fundação, em que o Senhor Jesus instituiu a igreja perdeu o rumo, E parte desta igreja, dita cristã, a igreja ali daquele momento, lá pelo ano 300 e tanto, a igreja se afastou da palavra, se afastou da Bíblia. Ela se afastou. Muito bem, havia ali um imperador romano chamado Constantino. E Constantino viveu uma situação específica ali na sua vida. Constantino estava envolvido em guerras, em batalhas ali no Império Romano, e numa determinada noite, Constantino teve um sonho que o impressionou muitíssimo. Ele sonhou com a cruz de Cristo. E ele, então, aquele sonho o impressionou, tocou o seu coração, a sua mente, e ele resolveu, então, marcar a imagem da cruz em muitos dos apetrechos de guerra do seu exército, que estavam lutando uma batalha muito difícil. E eles foram vitoriosos. E Constantino entendeu que aquilo seria um sinal importante para ele. Muito bem, a história é longa, há muitos detalhes, mas Constantino, então, começou a trabalhar no sentido do reconhecimento do cristianismo como religião oficial de Roma, e acabou que isso realmente aconteceu. Muito bem, mas se o cristianismo naquele momento cresceu como igreja oficial de Roma, o cristianismo foi caminhando junto com a política, foi caminhando junto com o poder, e chegou à Idade Média com um grande poder econômico, com um grande poder político, com um grande poder nas artes, mas o cristianismo começou a perder o poder
espiritual. A igreja romana, na realidade, controlava a economia, controlava as artes, controlava a política, controlava a ciência, controlava a religião. E a verdade é que Roma pensava poder controlar a própria salvação da humanidade. E é então Roma, como igreja política, começou a estabelecer quais seriam os requisitos para a salvação, como se os requisitos bíblicos não importassem. E aí começaram alguns dos sacramentos da igreja romana. Por exemplo, o sacramento do batismo de nenéns. A igreja romana, ela estabelecia que se uma criança não fosse batizada, ainda nenenzinho, e ela morresse, ela iria para o inferno. Mas, se a igreja romana o batizasse, ele não seria pagão. A igreja pensava que tinha o poder de conceder salvação pelos seus ritos. Outro sacramento adotado pela igreja romana era o sacramento da penitência, em que um indivíduo poderia cometer os mais atrozes erros, mas depois se confessava para um religioso. O religioso, então, estabelecia algumas regras, algumas rezas, algumas obrigações, e tendo realizado aquelas rezas e obrigações, estaria perdoado. Estabeleceu também um outro requisito, um outro sacramento, o sacramento da Eucaristia, que tentava convencer os fiéis de que quando eles tomassem o vinho, quando comessem a hóstia ou o pedaço de pão, aquele vinho, aquela hóstia, realmente se transformariam em carne e corpo de Cristo, o processo da transubstanciação. Estabeleceu também um outro sacramento, o sacramento da crisma, ou mesmo o sacramento da confirmação, que representava a aceitação formal na igreja e que aquela crisma concederia a unção do Espírito Santo. Tudo isso fora de todo o preceito bíblico, tudo criação da igreja romana. Estabeleceu também um outro sacramento, o sacramento da extrema-unção, em que um indivíduo no leito de morte receberia ali uma bênção do religioso, e isso o prepararia para entrar no céu. Estabeleceu também o critério, o sacramento da ordenação, que quando a igreja ordenasse um indivíduo, estaria gerado naquele indivíduo autoridade sacerdotal. Estabeleceu o sacramento também do matrimônio na igreja, como sendo a única forma do casal ter a bênção de Deus. E estabeleceu algo terrível, que foi a venda das indulgências, ou seja, a igreja vendia aos fiéis o perdão da igreja e vendia isso a peso de ouro. O Papa dava um certificado, uma bula papal, conferindo perdão aos pecados de um indivíduo, como se o perdão não dependesse do seu arrependimento e fé e da graça de Cristo. Muito bem, o descontentamento dos verdadeiros cristãos começou a se levantar. E começou a haver uma grande onda de protestos contra a igreja romana. No ano 1300, por ali, antes de Cristo, os cristãos em toda a Europa desejavam uma igreja livre, uma igreja bíblica, todos aqueles que tinham entendimento. Eles queriam ler a Bíblia e lhes intrigava, quando conseguiam ler a Bíblia, o que dizia essa Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Efésios 2, 8 e 9. Abra aí. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom ou presente de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia dizia que a salvação era pela graça. E a igreja dizia que a salvação era conferida por uma assinatura do Papa. Era conferida pelo cumprimento de uma regra, de um sacramento, da compra de um cantinho no céu. E aí várias pessoas, vários líderes naquela época, corajosamente começaram a protestar contra esse estado de coisas, essa perda do rumo bíblico da igreja. João Wycliffe, da Inglaterra, era um professor universitário de Oxford, um homem crente, começou a protestar, e isso trouxe um grande incômodo. João Hus, em Praga, era professor universitário também, protestou e acabou sendo queimado na fogueira por isso. Girolamo de Savonarola, na Itália, era um monge, protestou contra isso e acabou sendo enforcado e queimado. Zwinglio, na Suíça, era um religioso também, ele resolveu, não, eu só vou pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Trouxe um grande desconforto para a igreja. Guilherme Farel, na França, pregador, valente, também enfrentou o poder da igreja romana para defender a pureza da Bíblia. John Knox, na Escócia, defensor do Evangelho. E aí destaco a figura também de João Calvino, na França, professor, teólogo, e que em 1533 se declarou protestante e afirma: salvação só é atingida através da fé, e não dos dogmas da igreja. E aí destacamos o personagem central, que é Martim Lutero. Martim Lutero, como nós sabemos, ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses que faziam o protesto que gerou o desenvolvimento completo da Reforma Protestante. A Reforma Protestante tem, neste dia 31 de outubro de 1517, um momento extremamente marcante. E aí eu gostaria de também lembrar para vocês a origem das igrejas históricas. As igrejas históricas que se originam aí cerca de 500 anos atrás, um pouco menos algumas, mas se originam neste movimento da Reforma Protestante. Por exemplo, como se dá a origem da Igreja Batista no meio disso tudo? Há um livro que é muito conceituado, foi escrito pelo pastor José dos Reis da Silva Pereira, se chama História dos Batistas no Brasil, e no parágrafo 2º, na página 13, ele fala sobre as origens da Igreja Batista. Ele diz, olha, pode-se distinguir 3 teorias a respeito da origem dos batistas. A primeira teoria é a teoria chamada JJJ, que a origem dos batistas seria Jerusalém, Jordão, João Batista. A segunda teoria é a do parentesco espiritual com os anabatistas. Os anabatistas eram protestantes ali no século XVI. E a terceira teoria de origem da Igreja Batista é a teoria da origem dos separatistas ingleses do século XVII. Não importa qual dessas teorias seja a vencedora, mas nós estamos falando de uma igreja histórica que tem suas bases muito ligadas à Reforma Protestante e uma igreja cristã bíblica. Os batistas têm características bem próprias, bem características que acabam trazendo uma certa diferença básica com relação a outras igrejas. Tem muitas semelhanças também com outras igrejas históricas, mas tem suas características próprias, e eu gostaria de compartilhar com vocês 6 dessas características básicas da Igreja Batista, porque com a grande
proliferação de denominações, de religiões, às vezes as pessoas ficam meio perdidas quanto à identidade da sua fé, da sua igreja, de quem somos nós. Eu gostaria de classificar 6 características que são muito fortes dentro das igrejas batistas. Primeira, nós somos essencialmente bíblicos. A Igreja Batista é uma igreja que se fundamenta na Bíblia. Nós cremos de todo o coração, de toda a nossa força, que toda e só a palavra de Deus é suficiente para a nossa prática da fé e a nossa prática diária. A Igreja Batista é uma igreja fundamentada na Bíblia. Por isso nos escandaliza tanto quando algum líder religioso diz assim: a Bíblia não é suficiente. Ou quando diz: a Bíblia precisa ser remodelada, reescrita, revisada. Isso nos escandaliza, porque a Bíblia é palavra de Deus imutável. Eu quero convidar você para que nós vamos até 2 Timóteo 3,16. Vem comigo. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? Abra aí sua Bíblia. 2 Timóteo 3,16, que diz assim: evita igualmente os falatórios, 3,16, estava lendo 2,16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus. Segunda característica da denominação batista, nós cremos que Jesus Cristo, e só Ele, é o cabeça da igreja, como está em Efésios 5:23. E a igreja é autônoma e é livre em Cristo. Então, só Cristo é o cabeça da igreja. Terceira característica, a igreja é livre, independente do Estado. Há uma preocupação entre a denominação batista de independência do Estado, para que a igreja esteja sempre livre para defender as suas posições bíblicas. Lembre que antes da Reforma Protestante, a igreja estava profundamente arraigada ao Estado, quase que a igreja sendo o próprio Estado. Mas, a partir da Reforma Protestante, a igreja é livre e independente do Estado. Quarto, a responsabilidade diante de Deus é individual. Cada pessoa responde por si mesmo. Eu não posso ser salvo pela conversão da minha mãe. Eu não posso ser salvo porque eu sou casado com uma mulher de Deus. Eu não posso ser salvo porque os meus pais são cristãos verdadeiros. Não, eu respondo por mim. E eu quero convidar você para que a gente veja isso. Romanos 14:12, venha comigo a Romanos 14:12. Romanos 14:12. Atos Romanos, ok? 14:12. É importante que você veja isso, que diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. Quinto, o batismo na Igreja Batista é batismo por imersão, como acontece nos textos bíblicos, mas principalmente o batismo é para aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e creem no Senhor Jesus Cristo. Convido você para Atos 8:36 a 38, volte um pouquinho, Atos 8:36 a 38, Atos 8:36 a 38, aquela célebre história de Filipe pregando o evangelho ao eunuco em Gaza. Então, Atos 8:36 a 38, seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração.
E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, entraram na água, e Filipe batizou o eunuco. Então o batismo é para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem. Sexto, os batistas creem numa igreja formada de pecadores arrependidos. Não são pessoas ETs puros, são homens e mulheres que cometeram pecados, que erraram, mas que se arrependeram de seus pecados. Então, a Igreja Batista crê numa igreja formada de pecadores arrependidos, regenerados, que creem em Jesus Cristo e que professam publicamente a sua fé e, então, são batizados. É assim. Lembro que todo esse movimento da reforma protestante acabou sendo marcado por essas cinco frases, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo gloria. Isso marca a alma da reforma protestante. Só a graça de Deus pode nos salvar. Só a fé pode nos salvar, só a fé. Quando a graça de Deus nos é colocada como disponível, quando nós cremos, temos fé no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então nós somos salvos, recebemos o Espírito Santo. Solos Cristos, só Jesus Cristo é Senhor, só o Evangelho de Jesus Cristo, de Cristo crucificado, é o verdadeiro Evangelho. Paulo chegava a dizer que se for apresentado um evangelho diferente desse, seja maldito, seja maldito. O próprio Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus, queridos. Não deixem que nenhum modernismo, nenhum modismo que procure diminuir o valor, a integridade, a inerrância da Bíblia, faça morada na sua mente. É possível que nós vejamos isso muitas vezes. Isso não é novo, não. Lá no tempo de Paulo, lá no tempo de João, eles já lidavam com gnosticismo, com uma série de distorções que procuravam diminuir a importância da Escritura. Queridos, antigamente Satanás, ele se punha contra o Evangelho. Hoje não. Satanás, de forma astuta, ele procura desmerecer, modificar, distorcer o Evangelho. Tenha olhos vivos, tenha um espírito intrépido e tenha coragem para se posicionar contra qualquer distorção do uso, da consideração da palavra de Deus. E a última é: só lhe deu glória, só a Deus nós concedemos glória, a ninguém mais. Nosso Deus único, que se apresenta em três pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A igreja reformada sempre reformando, lutando contra as distorções para viver uma igreja bíblica, cristocêntrica. Amém? Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade. Muito obrigado porque temos ainda liberdade de consultar a tua palavra, ler a tua palavra, de estar, Senhor, louvando o teu nome, Senhor. E nós afirmamos, Senhor, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura bíblica, só a Deus glória, Senhor. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que a gente possa descansar nos braços do Senhor em todo o tempo. Muito obrigado pela sua companhia nesse culto da manhã e também agora no culto da noite. Falhei no culto da manhã, não oramos para encerrar. E dessa vez vamos orar sim, vamos agradecer ao Senhor por mais um domingo, mais uma semana de vida e pedir para que Ele cuide de nós, cuide da nossa saúde, cuide dessa terra, das decisões importantes que temos a tomar todos os dias, principalmente num cenário como esse. Bom, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por esses cultos que o Senhor nos permitiu viver neste domingo, Pai. Muito obrigado pela Tua igreja espalhada pela face da terra, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, aos líderes, Pai, dar sabedoria ao corpo de Cristo, Pai, que somos nós, diante de toda essa pandemia, diante de toda essa situação, que achamos que ia durar pouco tempo e já estamos aí com 7, 8 meses, Pai, mas muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, o Senhor tem nos dado recursos, Senhor, e que Tu possas nos ensinar a cada dia a lidar com isso de maneira que a gente cresça, Pai, que saímos dessa situação fortalecidos e entendendo mais do Teu propósito, entendendo mais dos Teus planos, Pai. Cuida da Tua casa, Pai, cuida da Tua igreja espalhada pela face da terra, eu te suplico isso, Deus, te agradecendo por esses cultos, Pai, te agradecendo por essa reforma que mais um ano completa, Deus, que nos trouxe à luz da Tua palavra, Senhor, a importância de cuidarmos da Tua palavra e daquilo que nós pregamos, Senhor, da maneira que nós vivemos, Senhor. Nos unja com o Teu Espírito Santo todos os dias, Pai, te suplico isso e te peço também que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique aqui no botãozinho de inscrever-se, acompanhe a nossa programação aqui no YouTube e estaremos também à disposição para você estar aqui com a gente na gravação desse culto que acontece todo sábado a partir das 10 da manhã. Vou reforçar novamente esse telefone para você, 3283-6047 ou 3283-6048, segundas, quartas e sextas, você liga para cá e se inscreve para estar participando com a gente aqui no culto, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e fique com Deus e até semana que vem.